Imagine um viajante solitário, um peregrino do cosmos. Ele atravessa a escuridão gelada do espaço interestelar não por séculos ou milênios, mas por bilhões de anos. Uma jornada silenciosa e inimaginável, através de um vazio pontuado apenas pela luz de estrelas que nunca seriam seu lar. Não tem tripulação, nem destino, nem propósito consciente. É um mensageiro gélido, um fragmento arrancado de um sistema estelar distante, talvez durante a infância caótica de um sol que hoje já nem existe mais. Foi lançado ao vazio por forças cósmicas que ainda estamos apenas começando a entender. Este viajante é uma cápsula do tempo, carregando segredos de seu local de nascimento, um lugar que jamais conheceremos diretamente. Se você é movido por essa mesma curiosidade científica e adora desvendar os enigmas do universo, já deixe seu like. Sua inscrição no canal Além da Órbita e as notificações ativadas garantem que você estará na linha de frente desta e de todas as futuras descobertas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam a história real do Atlas. Até hoje, apenas 3 objetos conhecidos fizeram essa jornada extraordinária e cruzaram o nosso quintal cósmico. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. Aquela rocha alongada e misteriosa que acelerou de forma inexplicável, parecendo uma nave em fuga e deixando os cientistas perplexos. O segundo, 2 anos depois, foi o cometa Borisov, um visitante mais tradicional, com cauda e núcleo bem definidos, que se comportou exatamente como um cometa do nosso próprio sistema solar. E o terceiro é o protagonista do nosso episódio, o 3I Atlas, o objeto mais observado, debatido e, por que não dizer, mal compreendido dos últimos tempos. Desde que foi descoberto em julho de 2025, o 3I Atlas tem desafiado todas as expectativas. Ele viaja a uma velocidade absurda, 58 km por segundo. Para ter uma ideia, isso é rápido o suficiente para cruzar o Brasil de norte a sul em pouco mais de 1 minuto. É uma velocidade tão extrema que a gravidade do Sol não consegue capturá-lo, o que significa que ele está apenas de passagem. E por essa velocidade, sabemos, sem sombra de dúvida, que ele vem de fora do sistema solar, um autêntico visitante interestelar. Mas a internet, como sempre, foi além. Quase que instantaneamente, sites e vídeos começaram as teorias de que o Atlas seria uma nave alienígena disfarçada, uma sonda de reconhecimento enviada por uma civilização avançada para nos observar. Teorias se espalharam com a velocidade de um cometa. A NASA está escondendo a verdade, alguns com mapas e diagramas conspiratórios. É uma arca interestelar. Outros afirmavam com total certeza. O governo ativou um sistema secreto de defesa planetária para interceptá-lo. Seria uma história fantástica, digna de um filme de ficção científica, se fosse verdade. Mas a realidade científica é infinitamente fascinante e, de certa forma, mais profunda. Porque o 3I Atlas é, até agora, o objeto interestelar mais estudado da história da humanidade. Graças à tecnologia que não tínhamos na época de Oumuamua, pudemos observá-lo com um detalhe sem precedentes. E ele está nos revelando um segredo profundo. O universo é mais diverso e, ao mesmo tempo, mais parecido conosco do que imaginávamos. Hoje, vamos mergulhar no que a ciência realmente descobriu sobre esse visitante. Vamos separar o fato da ficção e entender sua composição química, o seu comportamento, as teorias mais robustas em torno de sua origem e, o mais importante, o que os cientistas já sabem sobre o lugar de onde ele veio. Cada pedaço de informação é uma peça no quebra-cabeça da formação de sistemas planetários por toda a galáxia. Este é o mistério que nos guia, a busca por respostas em um mensageiro que viajou por eras para chegar até nós. Prepare-se para conhecer o viajante que parou o sistema solar e nos deu uma das aulas mais incríveis de astrofísica da década, uma aula que está reescrevendo os livros. Se você é fascinado por mistérios cósmicos
e acredita que o conhecimento é a melhor forma de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal Além da Órbita e ativa o sininho para não perder nenhuma jornada pelo cosmos. Sua participação é o combustível que nos impulsiona a explorar cada vez mais longe. Agora, vamos entender quem, ou melhor, o que é o 3i Atlas. O nome 3i Atlas carrega em si um significado importante, uma verdadeira certidão de nascimento cósmica. O 3i indica que ele é o terceiro objeto interestelar já confirmado a visitar nosso sistema solar, seguindo os passos do enigmático Oumuamua e do cometa Borisov. Cada um desses visitantes nos oferece uma rara janela para a composição de outros sistemas estelares. E Atlas vem do telescópio que o descobriu, o Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroide. É uma rede de observatórios cuja missão principal é vigiar os céus em busca de rochas espaciais que possam representar uma ameaça à Terra. Mas, em uma noite de julho de 2025, em meio à sua busca por perigos, o Atlas encontrou algo muito mais curioso: um mensageiro de outra estrela. À primeira vista, o 3i Atlas é um corpo natural e tudo nele grita: cometa. Ele exibe as características clássicas que esperamos. Uma cauda de poeira e gás que se estende pelo espaço, uma coma difusa envolvendo seu núcleo, e uma atividade que cresce visivelmente à medida que se aproxima do calor do Sol. A luminosidade observada aumentava de forma previsível, seguindo uma curva de luz que se encaixava perfeitamente nos modelos de sublimação de gelo. Era exatamente o que se espera de um cometa natural, um viajante congelado despertando de sua longa jornada interestelar. As primeiras imagens detalhadas, feitas com o telescópio óptico nórdico, em La Palma, nas Ilhas Canárias, confirmaram essa impressão. Os dados mostraram que, enquanto se aproximava do periélio, seu ponto de máxima aproximação com o Sol, o brilho do 3i Atlas dobrava em questão de semanas. Essa intensificação era impulsionada por uma enorme liberação de material. A taxa de ejeção de poeira saltou de cerca de 180 kg por segundo para mais de 400 kg por segundo. Isso é como se, a cada segundo, ele expelisse o peso de um gorila adulto em poeira cósmica. Esse comportamento é típico de um cometa rico em material volátil, ou seja, substâncias que evaporam facilmente sob o calor solar. As estimativas do tamanho de seu núcleo variam, colocando-o entre 3 e 11 quilômetros de diâmetro. Mesmo no limite superior, é apenas um grão de areia em escala cósmica, menor que muitas montanhas na Terra. Mas esse núcleo modesto é poderoso o suficiente para criar uma cauda espetacular de centenas de milhares de quilômetros. Não há nada aqui que indique tecnologia ou design inteligente. Apenas gelo, poeira e uma física lindamente previsível, governada pelas leis da termodinâmica e da gravidade. Mas aqui vem o detalhe que o torna verdadeiramente especial. A análise espectrográfica revelou algo curioso. O gás dominante em sua coma não é vapor d'água, como ocorre na esmagadora maioria dos cometas do nosso sistema. Em vez disso, é dióxido de carbono, CO2, ou gelo seco. Essa composição química tem uma consequência fundamental. O CO2 sublima, ou seja, passa de sólido para gás, a temperaturas muito mais baixas que a água. Isso torna o 3i Atlas ativo mesmo em regiões mais frias e distantes do sistema solar, onde o Sol ainda não tem calor suficiente para derreter o gelo d'água. Essencialmente, o 3i Atlas é ligado por CO2. Isso indica que ele provavelmente se formou em uma região de seu sistema de origem onde o gelo de CO2 era abundante, talvez muito mais distante de sua estrela do que os cometas típicos daqui. E esse é o primeiro sinal claro de que ele traz consigo uma assinatura química única, um verdadeiro passaporte de outro sistema planetário. Mas, se tudo parece tão natural e explicável pela ciência, de onde veio a ideia de que ele poderia ser uma nave alienígena? Essa resposta não está nas observações astronômicas,
mas sim na natureza humana. A chegada de um objeto vindo do abismo interestelar inevitavelmente acende nossa imaginação. A ideia de visitantes é poderosa e ressoa profundamente em nossa cultura. No entanto, o que realmente surpreende no 3i Atlas não é o anormal, e sim o quão normalmente estranho ele é. Sua peculiaridade não vem de uma origem artificial, mas de uma origem natural diferente da nossa. O Atlas é, em essência, um cometa com comportamento típico, um fóssil gelado de um mundo distante. Mas é justamente o que ele expele, sua composição química, que revela a parte mais fascinante de sua história. Vamos mergulhar em seu DNA químico. Se você acredita que o conhecimento é a melhor forma de explorar o desconhecido, compartilhe este vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal Além da Órbita e conte pra gente nos comentários. As observações detalhadas, conduzidas muito antes de sua aproximação máxima do Sol, revelaram que o 3i Atlas é uma verdadeira e efervescente fábrica cósmica de gases. E o grande protagonista dessa atividade inicial é o dióxido de carbono, ou CO2. Esse gás é extremamente volátil, o que significa que ele passa do estado sólido para o gasoso a temperaturas muito baixas, quando o cometa ainda está nas profundezas geladas do sistema solar. É essa propriedade que permite ao 3i Atlas sustentar uma atividade espetacular a distâncias muito maiores do Sol do que a água conseguiria. Mas não se engane, o Atlas não é um cometa seco. Em agosto de 2025, usando dados do telescópio espacial Swift, os astrônomos detectaram a inconfundível assinatura da hidroxila, um radical químico que é subproduto direto da quebra de moléculas de água pela luz solar. Isso significa que há água congelada dentro do cometa, e muita. A taxa de perda foi estimada em cerca de 40 quilos por segundo. Para ter uma ideia, isso é o equivalente a uma mangueira de incêndio ligada no máximo, jorrando água sem parar no vácuo do espaço. E o mais impressionante é que essa atividade hídrica foi detectada a mais de 3 unidades astronômicas do Sol, uma distância onde a maioria dos cometas ainda está congelada e inerte. Isso mostra que o 3i Atlas tem uma composição rica e diversificada, parecida com a dos cometas da nuvem de Oort, os habitantes mais primitivos do nosso próprio sistema solar. Em paralelo, observações com o poderoso telescópio Keck, no Havaí, mergulharam ainda mais fundo na química do cometa e revelaram algo fascinante: emissões de cianeto e, surpreendentemente, de níquel gasoso. O cianeto é um composto relativamente comum em cometas, um velho conhecido dos astrônomos. O níquel, porém, é uma descoberta rara e intrigante. Sua presença em estado gasoso indica que o cometa contém elementos metálicos em suas profundezas, que estão sendo aquecidos a ponto de vaporizar e escapar para o coma. Isso sugere que o 3i Atlas foi formado em um ambiente químico extremamente complexo e rico, talvez semelhante às regiões externas de sistemas planetários, onde gigantes gasosos e mundos gelados tomam forma. E as surpresas não pararam por aí. Em agosto e setembro de 2025, o cometa apresentou uma estrutura de cauda bastante curiosa, que deixou muitos observadores perplexos. Primeiro, ele desenvolveu uma anticauda, uma faixa de poeira que parecia apontar diretamente na direção do Sol, e depois uma cauda tradicional, curvada e apontando para longe. Alguns interpretaram essa anticauda como uma espécie de propulsão reversa, um sinal de manobra controlada. Mas, na verdade, esse fenômeno é completamente normal e explicado pela física orbital. A anticauda é uma ilusão de ótica causada pela perspectiva da Terra, que nos faz ver as partículas de poeira maiores e mais lentas, deixadas para trás na órbita do cometa, projetadas contra o céu na direção do Sol. O calor desigual no núcleo também gera jatos direcionais que empurram material para várias direções, como um geyser cósmico irregular. O famoso cometa Neowise, em 2020,
já exibiu um comportamento idêntico. E tudo isso nos lembra uma máxima que todo astrônomo adora repetir: os cometas são como os gatos da astronomia. Eles são temperamentais, fazem o que querem, quando querem, e nunca se comportam da mesma forma duas vezes. Mas mesmo dentro dessa charmosa imprevisibilidade, existem padrões físicos e químicos, e o 3I Atlas os segue com perfeição. A predominância de CO2 em sua composição o torna significativamente mais brilhante e mais ativo do que o cometa Borisov, o primeiro visitante interestelar rochoso que estudamos. Isso reforça a ideia de que cada um desses viajantes cósmicos carrega a assinatura química única e irrepetível de seu sistema estelar de origem. E é exatamente essa química complexa e natural que destrói completamente a teoria da nave alienígena. O 3I Atlas não é feito de ligas metálicas exóticas, nem mostra sinais de propulsão inteligente ou emissões de rádio artificiais. Ele é um arquivo químico natural, uma cápsula do tempo que viaja pelo espaço há talvez bilhões de anos, trazendo consigo pistas valiosas sobre o nascimento de outros mundos, muito além do nosso. Se você curte essa jornada científica e quer acompanhar tudo o que acontece no cosmos, deixa o like, compartilha o vídeo e comenta. O Além da Órbita traz os melhores conteúdos. Não perca! Com o periélio se aproximando entre 29 e 30 de outubro de 2025, o 3I Atlas desapareceu da vista dos telescópios terrestres. E foi aí que as fake news começaram a explodir. Alguns canais sensacionalistas afirmaram que a NASA havia acionado um sistema de defesa planetária secreto para destruir o cometa. Outros diziam que ele foi interceptado por mísseis espaciais ou encoberto por apagão de dados. Nada disso é verdade. A explicação é puramente geométrica. O 3I Atlas está atrás do Sol, em relação à Terra. O brilho solar ofusca completamente a visão dos telescópios terrestres. É como tentar ver uma vela acesa ao lado de um holofote. A NASA, coincidentemente, passava por um shutdown, uma paralisação temporária do governo americano. Com isso, os sites da agência ficaram sem atualização. E claro, as teorias conspiratórias floresceram. A verdade, o que realmente aconteceu foi o oposto de uma defesa militar. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN, ligada às Nações Unidas, iniciou uma campanha pública de monitoramento do 3I Atlas. Astrônomos profissionais e amadores do mundo inteiro participaram, medindo a posição, brilho e trajetória do cometa. Era um exercício científico, não uma operação secreta. Além disso, satélites como o GOES-19 e o SOHO, equipados com coronógrafos, conseguiram capturar imagens do cometa durante sua passagem por trás do Sol. Ou seja, ele está lá, seguindo sua rota, intacto, fazendo o que cometas fazem. E não, ele não é visível a olho nu. Sua magnitude estimada é de cerca de 13, sendo assim, invisível sem instrumentos, mas visível para a ciência, que continua acompanhando cada movimento. O mito da nave alienígena cai por terra, substituído por algo muito mais grandioso. Um esforço global para entender o cosmos, feito de cooperação e curiosidade. Se você é apaixonado pelos mistérios do universo e quer ver conteúdos magníficos, já deixa o like e se inscreve no canal Além da Órbita. Agora vem a pergunta mais fascinante. De onde veio o 3I Atlas? Astrônomos usaram os dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, para rebobinar sua trajetória por 10 milhões de anos. Eles encontraram 62 encontros próximos com estrelas, mas nenhum forte o bastante para tê-lo lançado. O mais próximo alterou sua velocidade em apenas 0,05 km por segundo, o equivalente a soprar um navio de cruzeiro, esperando que ele mude de rota. Isso levou a uma conclusão surpreendente. O 3I Atlas veio do disco fino da Via Láctea, a mesma região galáctica onde o Sol nasceu. Ou seja, ele é um vizinho, um fragmento ejetado de um sistema planetário muito parecido com o nosso. E há uma hipótese empolgante. De acordo com estudos citados pela Planetary Society,
O 3I Atlas pode ser um fragmento rochoso consolidado, talvez parte da crosta de um exoplaneta, arrancado por um impacto catastrófico. Se esse planeta possuía água, o 3I Atlas pode conter moléculas orgânicas complexas, talvez até precursores da vida. Enquanto isso, várias missões espaciais continuam observando o cometa. Swift, que já detectou a água, segue acompanhando suas emissões. A ExoMars, em Marte, registrou o cometa à distância. As sondas Europa Clipper e Hera podem cruzar sua cauda entre 30 de outubro e 6 de novembro, e se isso acontecer, será a primeira vez na história que uma missão atravessa a cauda de um objeto interestelar. E o telescópio Vera Rubin, que começará operações em 2026, deve encontrar dezenas de novos objetos como o Atlas. O 3I Atlas não é o fim da história, é apenas o primeiro capítulo de uma nova era de descoberta interestelar. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte da comunidade do Além da Órbita, que busca entender o universo com os olhos da ciência. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e escreva aí nos comentários o que você achou mais incrível. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mistério do 3I Atlas. E o que aprendemos? Que ele não é uma nave alienígena, mas talvez seja algo ainda mais extraordinário, um pedaço de outro mundo, uma cápsula natural com bilhões de anos de idade. Seu comportamento é normal, seu brilho é previsível e sua química é diversa. Ele é composto por CO2, água, cianeto e níquel, os mesmos ingredientes encontrados em cometas do nosso sistema solar. Mas sua origem está em outro sistema estelar, em algum ponto do disco fino da Via Láctea. O 3I Atlas é o lembrete de que o universo é feito de repetições e variações. Os mesmos blocos água, carbono, poeira e gelo aparecem por toda parte, moldando mundos, estrelas e talvez a vida. Ele não veio nos invadir. Veio nos ensinar, a mostrar que, mesmo separados por anos-luz, compartilhamos a mesma química, a mesma física e, quem sabe, o mesmo destino cósmico. O 3I Atlas é uma ponte. Liga o nosso sistema solar a outros mundos. Mostra que a diversidade cósmica é infinita e que a curiosidade humana é a melhor nave que já construímos. Se você acredita que o conhecimento é a melhor forma de explorar o desconhecido, compartilhe este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Além da Órbita e conte pra gente nos comentários. Você acha que o próximo visitante interestelar vai ser ainda mais estranho que o 3I Atlas? Você assistiu a mais um episódio do Além da Órbita. Que venham os próximos mensageiros das estrelas.